Olá, boa tarde. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal chama atenção para uma questão que envolve direito autoral. Um homem vai ter que indenizar a empresa responsável pelo material de estudo. Ele comprou o conteúdo e passou a oferecer o acesso à plataforma nas redes sociais para outros candidatos. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos entender como funciona o direito autoral. Esse é apenas um dos destaques do dia, vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal remete ação penal contra ex-presidente Jair Bolsonaro à Justiça do Distrito Federal. Superior Tribunal de Justiça define que incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio alimentação pago em dinheiro. E ainda, em Mato Grosso, verbas pagas por acusados em crimes vão beneficiar instituições sociais em Delmiro Gouveia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, encaminhou à Justiça Federal do Distrito Federal a ação penal que acusa o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo crime de injúria contra a deputada federal do PT do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. A ofensa teria acontecido em 2014 na Câmara dos Deputados. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves. A ofensa ocorreu em dezembro de 2014 na tribuna do plenário da Câmara dos Deputados, quando Bolsonaro ainda era deputado federal. Ele disse que a deputada não merecia ser estuprada e reafirmou a declaração no dia seguinte, em entrevista ao jornal Zero Hora. A deputada federal entrou com uma queixa-crime no Supremo e, em 2016, a primeira turma recebeu o pedido da parlamentar e tornou o então deputado federal Jair Bolsonaro réu. Na época, o relator, ministro Luiz Fux, afirmou que a fala de Bolsonaro provocou novos crimes contra a honra. A fala do parlamentar provocou a prática de novos crimes contra a honra da deputada federal. Insultos que também podem se reproduzir e vir a atingir outras mulheres. Bolsonaro foi deputado federal pelo Rio de Janeiro até 2019. A ação penal estava suspensa desde fevereiro daquele ano em razão da imunidade temporária, porque em seguida Bolsonaro foi eleito presidente da República. O ministro ressaltou que ao acabar o mandato de presidente, Bolsonaro não tem mais prerrogativa de função e por isso não caberia mais ao Supremo julgar a ação penal. Além disso, a ação ainda não está pronta para julgamento. Por isso, Toffoli entendeu que o caso agora é de competência da Justiça Federal do DF. Hoje tem sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. As informações da pauta de julgamentos agora com a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis. Na pauta, um recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça Fluminense, que declarou inconstitucional a lei do município do Rio de Janeiro, que cria o programa Primeiro Emprego. A Câmara Municipal pretende reformar a decisão. Tem também pedido de um doleiro acusado de suposto envolvimento na Lava Jato para ter acesso integral aos acordos de colaboração premiada que não constam na ação penal instaurada na 13ª Vara Federal de Curitiba. Você confere mais detalhes da pauta das turmas do Supremo no site stf.jus.br. É falsa a informação de que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, é dono de um prédio em construção no município de Penha, em Santa Catarina. Um vídeo que circula nas redes sociais traz essa informação, essa afirmação. Não informação, porque é uma informação falsa. Segundo a nota divulgada pelo STF, trata-se de conteúdo completamente fantasioso e de desinformação sem escrúpulos. A nota ainda afirma que a autoria do vídeo já está sob apuração dos órgãos competentes. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o empregador deve pagar a contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação pago em dinheiro.
Mais informações com Jéssica Castro. Em julgamento sob o rito dos repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu a tese de que incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio alimentação pago em pecúnia. O relator, ministro Gurgel de Faria, esclareceu que o caso não se refere à natureza dos valores contidos em cartões pré-pagos fornecidos pelos empregadores, mas diz respeito à natureza jurídica do auxílio alimentação pago em dinheiro para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Ou seja, se essa verba se enquadra no conceito de salário para que possa compor a base de cálculo do tributo. Gurgel de Faria lembrou que o Supremo Tribunal Federal já fixou tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado a qualquer título, sejam anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20 de 1998. O ministro também mencionou o precedente do STJ no sentido de que não devem sofrer a incidência do referido tributo as importâncias pagas a título de indenização que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador. O relator pontuou ainda que, observando a alteração feita em 2017 na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, o auxílio alimentação pago habitualmente não tem caráter remuneratório, exceto quando for feito em dinheiro, hipótese em que deve ser reconhecida a natureza salarial. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a nulidade da dispensa de 5 empregadas de uma imobiliária em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para o colegiado, o fato de elas representarem todo o quadro funcional da empresa configura dispensa coletiva ou em massa, o que exige negociação prévia com a entidade sindical. A reportagem é de Pablo Lemos. Na ação, o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados no estado do Rio Grande do Sul relatou que em agosto de 2016, a empresa com sede em São Paulo demitiu todas as empregadas da capital gaúcha sem ter negociado condições para minimizar os efeitos da medida. Por isso, argumentou que os atos eram nulos. A imobiliária em defesa diz que a demissão de 5 pessoas não se enquadraria no conceito de dispensa em massa, nem teria impacto social que justificasse a participação sindical. Alegou ainda dificuldades financeiras e que a empresa estava sendo incorporada por outro grupo. Em primeiro grau, as dispensas foram consideradas válidas. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, determinou a reintegração das demitidas ou o pagamento de indenização substitutiva. Para o TRT, ainda que a imobiliária tenha sido comprada por outra empresa, haveria continuidade na prestação de atividades e serviços no Estado pela internet, e que a dispensa de todo o quadro sem tentar um acordo não respeitou a dignidade das trabalhadoras. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa manteve os mesmos argumentos e acrescentou que o número de trabalhadoras dispensadas correspondia a menos de 5% do total dos empregados da imobiliária em todo o país. Para o relator do caso na sexta turma, desembargador convocado José Pedro de Camargo, a extinção da atividade econômica com a rescisão dos contratos de trabalho de todas as empregadas afasta eventual dúvida quanto à configuração da dispensa coletiva, o que torna inócua a discussão sobre o quantitativo de pessoas. O relator observou também que as rescisões contratuais ocorreram antes da reforma trabalhista, que afastou a necessidade de autorização prévia do sindicato para dispensas coletivas. Ele acrescentou que o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a intervenção sindical é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores e que isso não se confunde com a autorização prévia. Por unanimidade, a sexta turma restabeleceu sentença de primeiro grau que manteve a nulidade da dispensa das 5 empregadas. Bom, a empresa entrou com embargos declaratórios, que são recursos que ainda não foram julgados pelo TST. A seguir, homem terá de indenizar empresa de cursos online por violação de direitos autorais. As informações em instantes, voltamos já. Estudar para um concurso público exige disciplina e dedicação. Um bom material didático também pode fazer a diferença e muitas vezes é disponibilizado na internet. No entanto, é preciso ficar atento, porque o conteúdo oferecido por cursos é protegido pelo direito autoral e divulgar esse material sem autorização pode dar problema com a justiça. Saiba mais com a reportagem de Evne Araújo.
Este ano, o governo federal já autorizou a abertura de mais de 9.500 vagas para concursos da administração pública federal. Entre os órgãos que vão contratar novos servidores estão os Ministérios das Relações Exteriores, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas e o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 64% dos concurseiros brasileiros estão na faixa etária entre 18 e 34 anos, de acordo com um levantamento feito por uma rede de cursos preparatórios. Boa parte desses candidatos estuda em escolas especializadas para tentar superar dificuldades com alguns conteúdos. Outra modalidade que cresceu com a pandemia foi a de estudo à distância. Quem compra cursos online, no entanto, precisa ficar atento. O acesso, de acordo com os contratos de compra, é exclusivo de quem adquiriu o material e não pode ser compartilhado ou comercializado. Os estudantes que fazem isso podem ser responsabilizados por violação de direitos autorais. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou um homem ao pagamento de indenização por danos materiais a uma escola preparatória. Segundo o processo, ele comprou o curso e passou a oferecer o acesso à plataforma nas redes sociais por R$ 120. Pela decisão, o aluno deve pagar o valor do conteúdo disponibilizado sem autorização e parar de compartilhar a senha, sob pena de multa. Olha aí, para a gente repercutir mais esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no estúdio com o professor e especialista em direito autoral, José Walter Queiroz Galvão. Boa tarde, doutor Galvão, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos ajudar, o que nós pudermos esclarecer a respeito dos direitos autorais, estamos aí. Vamos lá, então vamos começar. O que é direito autoral? O direito autoral, ele incide sobre todas as obras audiovisual. A gente está falando do mercado também da literatura, de cursos online, como vimos, abrange tudo isso. Sim, os direitos autorais, o direito autoral é um ramo do direito que visa tutelar todo tipo daquilo que a gente chama de criação de espírito, né? Exteriorizadas em qualquer meio tangível, meio intangível, como, por exemplo, a internet, né? E ele busca tutelar obras literárias, artísticas e científicas, né? Então, dentro desse contexto, nós temos, enfim, uma variedade imensa, né, de obras musicais, obras literárias em todos os seus formatos, né, por exemplo, aulas, né, que são divulgadas, obras cinematográficas, audiovisuais. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de obras audiovisuais sendo publicadas por meio do YouTube, de diversas plataformas da internet, e tudo isso é tutelado pela Lei de Direitos Autorais, a famosa LDA, Lei 9.610. Bom, a gente mostrou na reportagem da Evne que o mercado de concursos públicos anda aquecido em virtude do crescimento de concursos programados para 2023-24. Mas é importante o candidato ter atenção redobrada, né? Porque esse negócio de compartilhar a senha, a gente já viu pela decisão aí que não pode, e esse pode ser o fim mesmo, se a matéria for judicializada, né? O candidato tem que pagar a empresa. Exato. Assim, existe, obviamente, um grau de facilidade hoje muito grande por causa da internet, né? Ela facilitou os mecanismos de que você utiliza para poder fazer compartilhamento de conteúdo. Hoje, a tecnologia facilitou muito, né? Essa dispersão e você faz isso por meio de downloads e etc. Tudo bem, mas você tem que, obviamente, remunerar aqueles que estão produzindo aquele material, né? Porque isso tudo tem custo, né? Custo com o pessoal que está por trás das câmeras, com o pessoal que está fazendo a apresentação, com os professores. Isso gera um custo muito grande e essas pessoas têm o direito de serem remuneradas. Então, você não pode fazer, por exemplo, o download de uma aula e começar a compartilhar essa aula com outras pessoas, porque essas outras pessoas também teriam que remunerar aqueles que estão trabalhando para a criação daquela obra audiovisual. Vender, então, pior ainda. Pior ainda. Aí, nesse caso, existe até uma punição mais gravosa, não só pela venda, né? Mas existe um gravame que pode, inclusive, entrar na esfera do direito penal. Não é comum, né, o direito autoral dentro do direito penal, mas existe, sim, dentro do Código Penal, uma tutela específica para o direito de propriedade intelectual, o direito autoral, né?
Agora, você pode reproduzir algum conteúdo ali citando a fonte? Quando a fonte é citada, ainda assim estamos dentro da lei ou depende, cada caso é um caso? Olha, depende. A regra é, não pode. Mesmo se você estiver fazendo uma utilização citando a fonte, a regra é que efetivamente não pode. Para todo tipo de criação intelectual, música, obra literária, artística ou científica, é necessário que se tenha autorização do autor, daquele que criou a obra. Então, assim, a regra, ela é que não é possível fazer, mesmo sob o argumento de que citei a fonte. Não, a regra, a gente tem as delimitações, né, lá na própria Lei de Direitos Autorais, do que é permitido fazer. E essa permissão, ela é muito restrita, né? Por exemplo, pequenos trechos de obras literárias, artísticas ou científicas para uso privado daquele que está fazendo a cópia. Tudo bem, é possível, mas olha como é restrito. Fazer uma cópia, por exemplo, de decisões judiciais e fazer a reprodução de decisões judiciais, que são atos oficiais. Tudo bem, nesse caso é possível, mas o número de possibilidades é exaustivo e é muito pequeno. Vai ser para a parte, por exemplo, para o advogado e olha lá, né? Exatamente. Não, de atos oficiais, nesse caso, pode liberado. Pode dar publicidade. Exatamente, pode dar publicidade, mas o que eu digo é que é muito limitado o número de possibilidades de você fazer uso de uma obra sem a permissão do autor. É muito reduzido. A lei, ela, via de regra, demanda a autorização do autor para qualquer tipo de reprodução da obra dele. Se o autor perceber que a sua obra está sendo compartilhada ali sem autorização, qual é o primeiro passo? E se a lei, ela prevê, ela tem dispositivos do Brasil de 2023, onde a gente compartilha muito material, onde estamos muito digitalizados, ela acompanha a sociedade atual e o que fazer se perceber que tem alguém ali compartilhando a sua obra? Olha, isso é uma tese de doutorado, na verdade. Porque o que acontece? Na verdade, a Lei de Direitos Autorais, ela tem uma tutela que já é muito antiga, é uma lei antiga. Só que houve uma revolução digital, que num começo, na verdade, fez com que houve uma ofensa muito grande ao direito do autor, em massa, mas o que acontece? As próprias ferramentas tecnológicas de tutela, elas foram também avançando. Então, em um primeiro momento, havia um frenesi, havia uma divulgação, um compartilhamento exagerado e sem tutela. Só que hoje, por exemplo, se você está dentro do YouTube e você faz ali um tipo de divulgação, os próprios logaritmos, a própria ferramenta tecnológica do YouTube começa a vetar, a tratar disso. Justamente para quê? Para levar a efeito a lei de direitos autorais, para que esse tipo de coisa não aconteça. Então, a lei está lá e o que se está fazendo é aumentando a tecnologia, fazendo com que as ferramentas tecnológicas evoluam de forma a impedir esse tipo de violação ao direito do autor. Percebeu alguma coisa, procura um advogado e as vias. Exato, aí cabe uma notificação judicial, procura um advogado, obviamente que se pode levar a questão à justiça, como foi o caso aqui, né, da reportagem, isso tudo é possível. Maravilha, muito obrigada pela sua participação aqui, pela vinda aos nossos estúdios, viu? Boa tarde, doutor. Eu que agradeço, Rafael. A seguir, em Mato Grosso, verbas pagas por acusados em crimes vão beneficiar instituições sociais em Delmiro Gouveia. Os detalhes em instantes, voltamos já. Em Alagoas, verbas pagas por acusados em crimes vão beneficiar deficientes em Delmiro Gouveia. A reportagem é de André Risco, acompanhe. As instituições contempladas habilitaram-se junto à unidade judicial para se candidatar aos repasses. Ao todo foram destinados R$ 97 mil, oriundos de pagamentos feitos como pena alternativa em processos criminais. Esses valores são destinados a essa conta única e a partir da regulamentação do CNJ e da Corregedoria do Tribunal do Poder Judiciário de Alagoas, foi publicada essa portaria por mim para operacionalizar a destinação desses valores, seguindo a normativa do CNJ.
Nós visitamos as 3 instituições beneficiadas. A primeira delas foi a APAI, que é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo social é promover a atenção integral à pessoa com deficiência intelectual e múltipla. 50% da verba veio para cá. A verba vai ser utilizada na administração dos profissionais com pagamento de pessoal, para que os atendimentos tenham mais uma evolução com os meninos, para que a gente tenha um atendimento específico maior com todos os profissionais. A ADEFIDEG, Associação dos Deficientes Físicos de Delmiro Gouveia, também é uma associação que atua na defesa dos interesses das pessoas com deficiência. Para cá foram destinados R$24 mil. Chegou em boa hora porque assim, esse recurso a gente vai destinar para a compra de máquinas de costura, né, para as pessoas, para as mães que são atendidas aqui e na Barragem Leste, porque a gente tem um núcleo também na Barragem Leste, ao qual atendemos 94 crianças. E assim, a gente sentiu a necessidade também da família, da mãe, dos pais ter alguma coisa para fazer, ou seja, sair da ociosidade. O restante da verba, cerca de R$24 mil, foi destinado para a terceira instituição a ser beneficiada, o Instituto Crescer Cidadão, que dá assistência a pessoas com câncer aqui na região. Nós estávamos com uns planos de montar a nossa sala de fisioterapia, né? E vai dar certo, em nome de Jesus, e também para manutenção dos nossos pacientes, né? A divisão dos recursos foi proposta pela Defensoria Pública, que tem acompanhado de perto estas instituições. O Ministério Público participou dando parecer favorável e continua fiscalizando a aplicação das verbas. Essa iniciativa do Poder Judiciário ela tem que ser aplaudida e tem que ser fiscalizada em loco para ver se realmente a destinação está chegando a quem de fato precisa. Em Mato Grosso, o Tribunal de Justiça instalou no Fórum da Comarca de Cáceres a 4ª Vara Criminal, que vai atuar no julgamento dos processos por crimes de entorpecentes. A solenidade de inauguração da nova unidade foi presidida pela presidente do tribunal e acompanhada por outras autoridades da Justiça, forças policiais e políticos da região. Confira na reportagem de Carlos Celestino. O Fórum da Comarca de Cáceres, região oeste do estado, que faz fronteira com a Bolívia, ganhou um reforço com a instalação da 4ª Vara Criminal, especializada no combate aos crimes relacionados ao tráfico de drogas. A solenidade de inauguração contou com a presença da presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Clarice Claudino da Silva. É um momento em que nós estamos descentralizando, por um lado, a competência do crime organizado e também com o objetivo de que nessa especialização nós possamos abranger com mais rapidez, com mais eficiência a toda essa jurisdição que é bastante delicada, preocupante, e é com essa vontade de entregar um serviço mais ágil e de boa qualidade que o Tribunal de Justiça, então, hoje aqui comparece para entregar para a população mais uma vara com essa especialidade. A iniciativa da instalação da 4ª Vara Criminal na comarca de Cáceres está alinhada à Resolução 194/2014 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º grau da jurisdição e determina que os tribunais de justiça estruturem e implementem medidas concretas para aprimorar os serviços do judiciário. As dependências da nova unidade possuem sala de recepção, sala de assessores jurídicos, gabinete do magistrado, sala de audiência e secretaria, totalmente equipados com móveis e computadores para receber a equipe que vai atuar na 4ª Vara Criminal. O tribunal teve essa importância de reconhecer não apenas a instalação da vara, ele fez toda uma estrutura física e forneceu uma estrutura humana. Então vieram servidores qualificados, analistas e técnicos para se dedicar à matéria e realmente atender à prestação jurisdicional. A abrangência da 4ª Vara Criminal incluirá as comarcas de 9 municípios: Araputanga, Comodoro, Jauru, Mirassol do Oeste, Porto Esperidião,
Pontes e Lacerda, Rio Branco, São José dos Quatro Marcos, Vila Bela da Santíssima Trindade e terá a responsabilidade de processar e julgar os delitos de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa para o tráfico de drogas. Na região de fronteira, o tráfico e outros delitos, inclusive de armas, é necessário que tenhamos aqui uma vara especializada tal qual a que será instalada neste momento. O Ministério Público Federal recomendou que o Departamento Nacional de Obras contra as Secas apresente um cronograma de segurança para a manutenção da barragem Trairi, em Tangará, no Rio Grande do Norte. Mais informações com o repórter Pedro Canguçu. Segundo a recomendação, o cronograma a ser apresentado deve conter a realização de inspeções de segurança regular e especial periódicas, com a produção dos respectivos relatórios das ações a serem adotadas pelo Departamento para acompanhamento e manutenção de segurança da barragem. De acordo com o MPF, a barragem de Terra Trairi não tem plano de segurança e nem plano de ação emergencial. Também não são realizadas inspeções e revisões periódicas pelo fato de a obra não estar inserida ainda nos trabalhos de fiscalização da Agência Nacional de Águas e Saneamento. Segundo o departamento, são feitas na barragem apenas visitas eventuais, sem a produção de relatórios. O MPF estabeleceu o prazo de 10 dias para que o departamento envie respostas. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.